mostrar um pouco da realidade, porque quando a gente veio pra cá a gente também estava muito ansioso, tinha medos e tal, e a gente também acabou sendo se frustrando bastante por conta de conteúdos que a gente vê na internet, que a gente, ao chegar aqui, percebeu que não era tudo isso que o pessoal falava. Então, o intuito desse vídeo, desse canal que a gente está começando hoje, é trazer para vocês um pouco da realidade de fato aqui da Irlanda, a realidade de como é que é sair do país, como é que é morar sozinho pela primeira vez e tudo, tá? Vou começar contando um pouco é, a nossa história, falar como é que foi o nosso planejamento para vir para cá, falar um pouco de como é que foi o processo até a chegada daqui, tá? Então, enfim, começando, a gente decidiu vir fazer o intercâmbio aqui para Irlanda juntos, né? De início, a gente começou a conversar ano passado, em 2025, e a gente sempre teve essa vontade, né, de sair do Brasil e viver o sonho morando em outro país, em outro continente e tal. E de início a gente estava pensando em ir para os Estados Unidos, né? Eu até tirei meu visto para poder estar entrando lá como turista. E o nosso plano era de fato ficar 3, 6 meses em outro país para ter essa experiência e depois a gente ver o que de fato a gente gostaria de ter para nossa vida. E algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Aí acabou que no final do ano a gente teve que cancelar nossa ida para os Estados Unidos por motivos pessoais e surgiu a oportunidade de fazer o intercâmbio aqui para Irlanda, né? A gente pesquisou a Austrália, pesquisamos é, outros países também que o pessoal costuma ir para fazer intercâmbio, porque querendo ou não é a porta de entrada mais fácil para a gente que não tem passaporte. Então foi estudando. Tem um amigo meu também que ele estava aqui na Irlanda, me tirou algumas dúvidas, me deu um pouco de suporte. E, enfim, acabamos decidindo vir para cá em novembro. No nosso primeiro contato com a agência de intercâmbio, a gente já fechou com eles no dia seguinte, praticamente, já decididos de fato a poder ter a experiência de sair do Brasil, né? E, assim, foi muito difícil, para mim, pelo menos, tomar essa decisão, porque no início eu tinha um bom trabalho no Brasil. A Laís, ela estuda na área de TI, fazendo faculdade online e tal, então para ela era um pouco mais fácil ela, enfim, largar os compromissos pessoais dela, que envolve trabalho, envolve estudo e tal. Eu, antes de vir para cá, finalizei minha graduação em administração lá na minha cidade e é, tive que tomar a decisão de pedir demissão da minha empresa, né? Minha empresa é uma empresa grande, multinacional, então, assim, eu fiquei meio que balanceado, porque eu tinha uma estabilidade muito forte, né, no Brasil. Morava com meus pais ainda, mas já estava com os planos da gente poder morar junto. Enfim, aconteceu que a gente tomou essa decisão, fui pedir demissão e tal, e a partir daí a gente começou a, de fato, se preparar para vir para cá. Comprovação financeira, nós dois tivemos que trazer 6.600 e alguns quebrados para cá. Eu trouxe o meu, ela trouxe o dela. E a gente teve que comprar as passagens, né, de ida, e a passagem de volta a gente comprou para Inglaterra, que é um lugar que a gente tem vontade de ir. A Laís tem inclusive uma amiga dela lá. Então a gente achou que seria bacana a gente comprar para outro país, não para o Brasil, porque senão a gente iria perder tanto dinheiro quanto a passagem, né? E, enfim, nosso processo de voo foi, assim, bem demorado. A gente pegou o voo mais barato que tinha. Eu acho que todo mundo que quer fazer intercâmbio pega esse tipo de voo. E, cara, foi doideira. Tipo, muito apertado as pernas, tipo assim, não tem espaço nenhum. Eles basicamente dão só comida, almoço. O almoço tava até gostoso, É mas a janta, né? a janta, É. mas é muito pouca comida, cara. Tipo, de fato é low cost total. E assim, eu tive um pouco mais de sorte, porque eu consegui dormir a viagem toda. Já a Laís, Não ela dormi ficou. nada, nada. Fiquei acordado o voo inteiro até chegar aqui. E se gostou da viagem? Não, não. Pra chegar aqui, não. Muito cansativo, o avião é muito apertado. Mas faz parte. A gente pegou a escala, como é que foi? Meus pais levaram a gente para Campinas, então a gente foi de carro até Campinas, e de Campinas foi o nosso voo com conexão em Lisboa. Daí em Lisboa a gente teve que passar a gente não passou pela imigração, porque como era só conexão, a gente não teve que passar, mas a gente teve que passar na fila da entrada da União Europeia.
Eu acho que, enfim, para quem está pesquisando bastante já deve ter um pouco de noção, mas tem hoje, mudaram um pouco o processo de entrada no país para pegar conexão, ou imigração, para quem não é residente europeu, e tem que fazer um cadastro lá num totem, e a gente deu muita sorte porque não tinha fila nenhuma, né? Foi bem rápido o nosso processo. Mas a gente já está acompanhando aí nas redes sociais que tem algumas pessoas que estão demorando bastante, porque é algo muito novo e nem todo mundo ainda teve a oportunidade de fazer o cadastro. Então, de fato, tem alguns locais que são mais demorados. E aí, enfim, a gente ficou lá em Lisboa 4 horas esperando a nossa conexão para a Irlanda. É, enfim, não teve muito o que fazer. A gente ficou lá parado, bebeu alguma coisa e tal. E depois já veio pra cá. A gente chegou aqui, a gente saiu lá do Brasil, era 9h30 da noite no dia 15 de abril. Chegamos aqui na Irlanda às 6 da tarde Do dia no dia 16. 16. Então a gente pegou um fuso horário de mais 4, né? Então somamos com mais 4 horas e depois a gente teve que, enfim, pode fazer as contas aí. É, e assim que a gente chegou, por a gente ter contratado uma agência de intercâmbio muito boa, no quesito tipo de suporte inicial, né? Mais pra frente, em outros vídeos, eu falo um pouco melhor dessa agência. Eles foram lá, receberam a gente, levaram a gente até a nossa acomodação inicial aqui na Irlanda, que era a nossa escola que a gente pegou é a Eli, né? Eli School. E a gente pegou uma acomodação de uma semana nessa Eli. Então era uma casa, são 3 casas, A, B, C, e todas elas são estudantes. Aí tem estudante que fica lá um mês, tem estudante que fica 3 meses. Eu e a Laís escolheu ficar só uma semana. A gente se arrependeu um pouco, mais pra frente a gente conta pra vocês como é que foi essa jornada. E ah, a gente ficou aí, né? A gente não conseguia fazer comida porque toda hora tinha gente utilizando. Foi uma experiência, assim, de primeira mão pra gente entender como é que funciona boiler, como é que funciona as tecnologias funcionais da casa, que a gente não tá tão habituado comparado com o Brasil, né? Então, assim, a gente teve um período de adaptação. Os primeiros dias que a gente tava na casa, a gente sofreu muito com jet lag, porque a gente sente bastante, assim, a diferença de fuso. A gente chegou aqui numa época que está começando o verão, então aqui está escurecendo hoje 9h30 da noite, então é difícil de acostumar ainda. A gente dorme tarde porque a gente não consegue ter aquela escuridão para poder, enfim, conseguir dormir bem. Mas isso daí é tudo adaptação, né? Isso daí que eu tô falando para vocês é tudo do primeiro dia. Já hoje a gente já tá um pouco mais adaptado. A gente tá aqui já faz um mês, então a gente conseguiu dar uma adaptada em questão do fuso, em questão da questão da luminosidade do sol e tal. E enfim, a gente tá conseguindo seguir bem, né? O que você tá achando? Sim. Fala, amor, o que você tá achando, velho? Qual eu vou falar? Não, agora eu tô achando de boa, mas realmente no início o jet lag é um negócio, fica parecendo que você tá doente, porque são muitas horas a mais do Brasil, mas depois de um mês aqui é mais de boa, já tô habituada com a temperatura também, que pra mim foi uma questão maior do que pro Lucas, porque ele gosta do clima mais frio, mas eu prefiro o clima do Brasil. Mas assim, é tudo questão de costume. Hoje em dia, com um mês aqui, já tá bem mais de boa. A temperatura tá de boa também. Então é processo. Sim. E assim, nossa primeira semana, assim que a gente chegou, a gente já começou a procurar casa, começamos a explorar um pouco a cidade também. A gente foi no centro da cidade para comprar uma roupa de frio, porque aqui a gente sentiu bastante esse choque. Tipo, pra mim faz um frio, mas é um frio gostoso. Pra Laís já faz um frio Terrível. um frio terrível pra ela. É. E a gente comprou um casaco, depois a gente mostra pra vocês um pouco. Gente, enfim, só pra explicar. Meu vídeo vai ser tudo assim, gente. Cortando assunto, enfiando atrás de assunto. Eu. Caramba, até esqueci. Mas eu. A gente gravou alguns vídeos, né? Pro Close Friends, porque, cara, é difícil, assim, quando a gente chega meio perdido e acaba que a gente não fica com ânimo pra gravar. Eu já cheguei aqui na Irlanda com o plano de gravar conteúdo desde o primeiro dia. E hoje já faz um mês que eu tô aqui, então depois de um mês que eu tô começando a gravar os conteúdos pra poder postar no YouTube e no meu Instagram pessoal aberto. Por quê? Cara, é bastante frustrante em alguns momentos, dá muito nervoso,
A gente fica com medo de não dar certo algumas coisas, então a gente não fica com cabeça pra poder parar, gravar. A gente. Hoje mesmo fiz a live gravar, porque ela não queria gravar, mas eu meio que obriguei ela a gravar. Porque senão a gente nunca iria iniciar esse canal, né? Então, assim, no início, cara, na primeira semana a gente tava atrás de acomodação. A gente gravou alguns vídeos para o Instagram Close Friends, a gente tem alguns vídeos guardados. Depois eu vou tentar juntar todos, assim, postar no final do corte para vocês terem um pouquinho de noção de como é que foi nossos primeiros dias aqui, né? Mas, assim, eu fiquei muito frustrado, como é que fala? Dá um nervoso, uma ansiedade muito grande, porque como é que funciona, cara? O pessoal, geralmente, eles chegam aqui, lá do Brasil mesmo, as agências de intercâmbio, os influenciadores que vocês assistem aí no YouTube, no Instagram, eles falam o seguinte: ah, não, pode vir pra Irlanda, porque aqui na Irlanda tem muita casa, tem muito trabalho, é muito fácil de arrumar tudo. Vamos por parte. De fato, tem muito trabalho, tem muita casa. Porém, pra gente que chega aqui sem ser cidadão europeu, sem ter referência de nada, porque a gente acabou de chegar, então não tem como a gente ter referência de trabalho, referência de moradia, payslip, que é como se fosse uma folha de pagamento de semanas, meses, enfim. Então, a gente não tem nada disso, a gente não tem documento de nada, a gente nem mal tem o nosso visto aprovado, mal tem o PPF, que é como se fosse o CPF aí do Brasil. Então a gente chega meio que cru, e assim, cara, uma semana a gente tem pra arrumar a casa pra poder ir pra outro lugar. Como é que a gente vai fazer isso? Não tem como, se você não der uma sorte, se você não conhecer alguém pra te ajudar, se você, tipo assim, não, sei lá, Deus não te iluminou pra você conseguir fazer as coisas que tem que fazer, cara, você vai passar sufoco igual a gente passou, sabe? Porque, Não, e olha que a gente nem passou tanto sufoco. a gente nem passou A tanto gente nem sufoco. passou tanto sufoco assim. Mas o que acontece? Por que eu tô falando isso tudo? Porque, de fato, até meio do ano passado, final do ano passado, era um pouco mais tranquilo de achar acomodação, tá? Por quê? Porque não tinha feito, não estava aprovada a lei ainda. Que lei? É uma lei que, devido a esse problema de acomodação que tem aqui na Irlanda, essa falta de casa e tal, e instabilidade de locais para alugar, o governo criou uma lei aonde proibia o landlord, que você alugou sua casa com contrato assinado, imobiliário assinado, o que for, proibia eles de te mandar embora, aumentando o valor do aluguel. Então, o que acontecia antes? Vamos supor, a Laís é minha landlord, eu fui aluguei com ela a casa por 1.400. Chegava 2, 3 meses depois, a Laís via que tava bombando de gente aqui na Europa, aqui na Irlanda, e ela ia falar assim: Lucas, agora sua casa é 1.700, porque tem mais gente me pedindo aqui. E aí o que acontecia? Eu me fudia, porque ou eu pagava 1.700 ou eu era mandado embora. Então, isso é o que acontecia antigamente aqui na Irlanda. Com a nova lei, o que aconteceu? Eu fui alugar a casa com a Laís. A casa tava 1.400. Beleza, eu fui lá, paguei os 1.400, tem contrato assinado bonitinho, imobiliário e tal. Ou senão até com o landlord. A Laís, ela não pode mais, hoje, mudar o preço da minha casa pelos próximos 6 ou 10 anos. Vou ter que depois conferir melhor a E eu não posso informação. mandar ele embora Não pode também. mandar eu Tipo, embora também. Tipo, a não ser que eu quebrei algum contrato, a não ser a que, não ser que tipo, aconteça algo muito grave, é, assim, pro landlord te expulsar da casa. não Então, pode mandar tipo, embora. agora pra você entrar, você tem que ter referência de várias coisas. É. E pra quem acabou de chegar, ninguém tem isso E quando você eles acaba de chegar aqui. pedem essas referências por conta disso, porque é uma pessoa que eles não vão poder mandar embora, eles não vão poder aumentar o aluguel e tananã, tananã, entendeu? Então, assim, eles querem agora o máximo de informação possível para comprovar que você tem a quantidade de grana necessária para poder morar ali, que você tem um trabalho estável para poder Sustentar o custear seu o aluguel, você não vai aluguel, atrasar aluguel, exato, enfim. e não sei o quê. Então, hoje tá muito mais difícil de você alugar uma casa por conta disso, porque você chega aqui sem documento, sem trabalho, sem referência de nada, e o pessoal não vai alugar a casa para você. Eles não alugam por nada, principalmente se você quiser alugar direto com imobiliária, direto com landlord. Então, o que acontece hoje bastante? O pessoal os brasileiros, ou se não, qualquer outro imigrante que seja, eu falo brasileiro porque é quem eu tive mais contato, eles que tem já documento aqui, já estavam aqui há 1, 2 anos, eles vão lá, alugam a casa inteira e subalugam para outra pessoa, outros brasileiros que sejam. Então, uma casa que eles estão pagando 1.100, eles vão e pagam eles vão lá e repassam por 1.400, 1.500. E aí vai superfaturando o preço do aluguel. Então, esse é um dos problemas. Então, a gente, por exemplo, a gente queria achar um flat, porque, assim, pelas histórias que os meus amigos contaram, pelos vídeos que a gente viu no YouTube, a gente não queria dividir casa com ninguém, sabe? E a gente sabia que ia ser difícil, mas não tão difícil igual foi. Então,
procurando casa e recebendo não, porque eu não tinha documento, eu não tinha referência, não tinha trabalho, não sei o que, não sei o que. E aí a gente tinha uma semana, então foi dando aquela angústia, foi dando aquela ansiedade pra gente achar um lugar. E aí, depois de eu ter, tipo assim, mandado 1000 mensagens em grupo de Facebook, pedindo ajuda pro pessoal, mandei em um grupo que tinha irlandês, mandei em grupo que tinha brasileiro, não sei o que, surgiu uma alma abençoada aí pra gente, que sensibilizou com a minha história, né? Depois que eu me humilhei pra caramba pra ele, sensibilizou. E ele falou assim, cara, vou tentar te ajudar, porque eu passei por isso também aqui no início e não sei o quê. E ele foi conversar com o landlord, e o landlord, ele acabou aceitando a gente ficar aqui, lógico, com algumas condições. Que, enfim, a gente não é o que a gente gostaria, mas a gente entendeu pelo local que a gente está também E tipo assim, a estabilizando. gente não ia conseguir arrumar nenhuma casa se não fosse na condição hoje. Tipo, É, o que ele deu pra gente. Foi a condição que qualquer lugar daria. exato. Então, pra quem não tem documento, não tem nada. Inclusive, a gente conheceu o landlord pessoalmente. Ele veio Sim. aqui pra conhecer a gente, pra ver se realmente ele sentiria que A fosse gente, dar certo e tal. Então, é complicado quando você acaba de chegar. Eu falo pro Lucas que até é um arrependimento meu de ter vindo só por uma semana de acomodação do Brasil, porque uma semana é muito pouco tempo pra você fazer as coisas daqui. Você chega sem documentos, você chega sem casa, você chega sem nada. Então é muito pouco tempo pra resolver a vida em uma semana. sim. Você não faz nada em uma semana aqui. É. E assim, a gente acabou dando essa sorte, só que teve um porém também. Aqui na Irlanda é sempre isso. As coisas acontecem, mas sempre tem um porém pra frente. O que aconteceu? A gente foi, a gente chorou pro landlord, choramos pro pessoal que tava aqui na casa, era um casal de brasileiros aqui. E aí o landlord aprovou, a gente confiou nos meninos também, né, que não ia ser golpe e tal, porque também rola muito isso aqui. E aí a gente fechamos tudo, pagamos calção, alinhamos com o landlord e é isso. Porém, a gente tinha chegado no dia 16 de abril. Então, a gente podia ficar uma semana. Uma semana daria ali pro dia 23, 24, 23 de abril. 23 de abril. Só que a gente só poderia entrar aqui na casa no dia 5 de maio. Então Então, tinha 12 12 dias dias. ainda pra gente poder entrar aqui e a Exato, gente não tinha lugar pra ficar. exato, exato. Então, tipo, aí já é outro drama, começa outra É, coisa. aí começou o seguinte, a gente precisa sair hoje da acomodação que a gente tá, mas a gente só pode entrar no dia 5 de maio. A gente precisa achar um lugar que a gente possa ficar 12 dias aqui na Irlanda. Mas como? Porque a gente foi olhar Airbnb, caríssimo. A gente foi olhar albergue, pô, não faz o menor sentido. A Laís ia dormir com 7 mulheres, eu ia dormir com 8 cara, que seja, tá Não, e ligado? caríssimo. Caríssimo também. Caríssimo. Então, 12 assim, dias, o que a gente caríssimos. pensou? Cara, vamos tentar ligar pra alguns amigos meus, pra ver se eles conseguem ajudar a gente. E aí, que eu liguei pra um amigo meu, que, olha que bacana essa história. Antes da gente vir aqui pra Irlanda, um dia antes, né, eu mandei nos grupos já pra procurar casa, e surgiu um brasileiro que tava procurando também um casal pra dividir a casa com eles, né. E a gente, cara, a sorte é tão, tipo assim, Deus é tão bom, assim, que o cara, ele morava na minha cidade durante um tempo. Ele não é de lá, mas ele morou na minha cidade durante um tempo. E a mãe dele morava na cidade que eu morava. Então, um dia antes de eu vir, eu fui lá, conheci a mãe dele pra ver se não era golpe, porque fechar a casa do Brasil pra cá é muito arriscado, eu não recomendo ninguém fazer isso. Conheci a mãe dele, vi que não era golpe, fechamos com ele. Ao que a gente chegou aqui, começou a dar esse problema que eu falei pra vocês, de referência de trabalho, de referência de casa. O landlord, que era o dono da casa, não queria aceitar a gente por nada dessa casa, porque a gente tinha acabado de chegar, não tinha referência, não tinha nada. E acabou que a gente não conseguiu ficar nessa casa, com esse amigo meu, que eu acabei virando amigo dele depois, né? A gente se conheceu, foi pegando a proximidade, ele foi me ajudando muito, enfim. E aí, esse amigo meu, que a gente ia morar na casa dele, só que deu errado, porque a gente não tem referência, no dia que a gente precisou sair da acomodação da escola, a gente fui lá e falei assim, cara, eu vou ligar pra ele pra ver se ele consegue me ajudar. Aí no que eu liguei pra ele, ele falou assim, cara, tem um casal de amigos meus que pode receber vocês. Mas por que ele pode receber a gente? Porque eles dividem a casa com outro rapaz, e esse outro rapaz estava viajando de férias. Então a casa deles tinha um quarto disponível para X datas. E essa X datas era exatamente o dia que a gente ia entrar aqui na casa. Então vamos supor, o cara estava viajando, a gente ia entrar no dia 24 na casa desse casal de amigo nosso agora, para sair no dia 5. Exato, porque no dia 6 o menino voltava pra casa. Então, assim, foi o tempo exato que a gente tinha que ficar e sair. Então, assim, cara, foi muito Deus. A gente agradece muito aí por ter acontecido esse tipo de coisa. É lógico que no início a gente ficou meio receioso e tal, mas depois a gente foi se adaptando e entendendo que aquilo ali
foi algo bom pra gente, porque a gente ficou na casa desse casal de amigo nosso, que é amigo desse amigo que eu conheci lá na minha cidade. E esse pessoal recebeu a gente super bem, foram super atenciosos com a gente, deixou a gente, tipo assim, se sentir mega em casa durante esses 12 dias. E a gente não gastou metade do dinheiro que a gente A gente gastaria não no gastou hostel. nem um terço, na verdade. Nem um terço. Foi muito barato. Então, tudo alinhou, assim, mas é desesperador. A parte que É a gente, tipo assim, desesperador. sentiu um pouco foi porque a localização da casa era muito longe. Era, tipo, papo de 1 hora do centro de Dublin até a casa que a gente tava ficando. Então foram 12 dias que a gente gastava 1 hora pra ir e 1 hora pra voltar. Mas a gente não reclamava porque, pô, era uma casa maravilhosa, era um quarto de casal, a gente tinha um banheiro próprio pra gente, a gente podia cozinhar, tinha um supermercado, o Tesco no caso, bem ali pertinho, e o busão era de frente à casa. Então, assim, a gente não teve nada pra reclamar, só agradecer de verdade. E aí, no fatídico dia que a gente teve que sair, no dia 5, a gente foi, alugamos um carro. Pra quem não sabe, tem como a gente alugar um carro com carteira do Brasil de motorista. A gente alugou um carro, pegamos nossas coisas, eu vim, fiz a mudança, deixei minhas coisas aqui na casa e voltei lá pra devolver o carro, porque aqui você não pode deixar o carro em qualquer lugar. Você pega o carro na rua, usa e depois devolve no mesmo lugar que você pegou. Aqui não existe, tipo, aqueles locais tipo Localiza, do Brasil, que é um local que tem um monte de carro, você vai lá e pega. Não, aqui tem um monte de carro espalhado pela cidade, na rua mesmo. Você vai, aluga, usa e depois deixa no mesmo lugar que você pegou, ou na região ali próxima, algo assim. Enfim. E aí no dia 5, então, a gente, enfim, nossa, ufa, beleza. Estamos na nossa casa, chegamos, a gente adorou aqui, é um flatzinho pequeno, mas bem aconchegante. A gente agradece muito os meninos também que ajudaram a gente a conseguir essa casa. A gente agradece muito também o Victor, que é esse amigo meu lá de Uberlândia, e os amigos que receberam a gente na casa deles, né, também, que é o Renan e a Gabriela, que também a gente agradece muito. E após isso daí, detalhe, a gente chegou no dia 15, dia 16 de abril, a gente foi só ficar tranquilo em relação à casa no dia 5, que foi quando a gente entrou. Então a gente ficou quase que 2 semanas e meia sem conseguir pensar em trabalho, porque o primeiro ponto que a gente pensa é o seguinte: arrumar um lugar pra ficar. Por que adianta eu ter trabalho e não ter lugar pra morar? Não, e aí, aqui é assim, tipo, a pessoa fala que vai dar certo, mas você não sabe se vai dar É, certo de fato. Tipo, o landlord pode simplesmente mudar de ideia e você perder a casa. sim, Então foram 12 dias pensando, será que eu vou ter a casa mesmo? Ou vai dar errado? sim. Então, isso que é foda aqui também. É outro tópico, mas fica pra depois. E aí, beleza, nas 2 semanas que a gente ficou esperando, né, poder arrumar a casa, mudar, depois vir pra casa fixa que a gente fosse ficar, a gente não tava conseguindo arrumar, procurar trabalho, sabe? Não tinha cabeça, porque a gente tava só pensando na mudança, na casa, se vai dar certo ou não vai. E, lógico, 1 semana antes da gente vir pra casa fixa, a gente começou a arrumar, procurar trabalho, começou a montar currículo, entregar currículo, não sei fazer o que, ir ali em agência de recrutamento, em feira de recrutamento, mas assim, gente, até você de fato conseguir ficar na casa que você gostaria de ficar, numa casa fixa que seja, você não tem cabeça pra fazer mais nada, cara. É loucura, tipo assim, você não consegue ficar tranquilo, você não consegue procurar trabalho tranquilo. Por quê? Porque, de início, a gente precisa de documentos para procurar trabalho. Os documentos nossos, a gente deu muita sorte, o nosso Foi muito GNIB rápido. ficou pronto em 1 semana, o meu PPF ficou pronto em 1 semana também. Só que, para você fazer o PPF, você tem que ter um endereço fixo, porque aqui na Irlanda tudo entrega por carta. Então, o meu GNIB, que é o visto de permissão de moradia aqui, entregou na casa da agência de intercâmbio. O meu PPF entregou aqui na casa que a gente está agora, mas a gente só pôde fazer o PPF depois que a gente de fato confirmou que a gente ia ficar aqui, porque senão ia entregar na residência, na puta que pariu, e às vezes a gente não ia conseguir nem pegar. Então, a gente demorou o quê? 2 semanas para pegar o PPF, mas o dia que a gente fez até entregar na nossa casa foi papo de 1 semana. Depois que faz isso tudo, vai lá a gente fazer para abrir conta no banco para receber dinheiro aqui na Irlanda, porque caso você vá trabalhar, eles não mandam dinheiro para a Wise, para essas corretoras ou bancos digitais internacionais, eles mandam dinheiro para os bancos irlandeses. Então é Revolut da Irlanda, é o AIB, que é o banco da Irlanda também, que a gente teve que criar conta. Então, assim, no início, cara, é uma correria violenta, ainda tá sendo uma correria, é, e é um dia de cada vez, cara. A gente foi de um dia de cada vez, como a gente vê com a comprovação financeira completa
quase 12, 13 mil euros que a gente veio juntos, né? A gente ficou mais calmo, assim, a gente falou assim, cara, vamos uma coisa por vez, porque senão a gente vai ficar doido também, não vai conseguir fazer nada. E de pouquinho em pouquinho as coisas foram alinhando, sabe? Mas, beleza, plano pra parte que a gente tá na casa, começamos a procurar arrumar o trabalho. Cara, é muito difícil arrumar trabalho aqui. Não é fácil. É muito difícil, porque eles pedem mil tipos de experiência, eles pedem um monte de curso, de certificado. Porque aqui na Irlanda, cara, é muito diferente do Brasil. Aqui a gente tem que ter certificado pra tudo. Para você trabalhar de cleaner, que é limpador geral, você tem que ter um certificado que você consegue levantar coisas, caixas, levantar da forma correta. Por quê? Porque eles prezam muito pela segurança da população. Então, para eles garantirem que você não vai se machucar, eles te obrigam a fazer um curso para você aprender a como não se machucar. Isso serve para tudo. Você quer trabalhar em construção? Você tem que ter um curso voltado para construção para você saber como lidar naquela situação. Ah, você quer fazer não sei o quê, tem que ter um curso para não sei o quê. Então, assim, a gente começou já nessa primeira barreira. Os cursos, os certificados, que tudo é demanda de dinheiro. Então a gente não queria gastar com essas coisas, então a gente queria procurar trabalhos que não solicitassem pra gente esses certificados no início, né? E aí lá vai a gente procurando trabalho. E, cara, acho que na primeira semana que a gente procurou trabalho, acho que eu enviei mais de 300, 400 currículos online. Não fui chamado para nenhuma entrevista. A Laís, mesma coisa, e a gente começou a pensar assim, cara, tem alguma coisa de errado. Ou a gente é muito ruim, ou o nosso currículo é muito ruim, tem um trem de errado. Aí a gente foi pesquisar e entender que aqui tem um modelo de currículo padrão. Então, assim, cada vaga que você vai aplicar, para cada empresa que você vai aplicar, você tem que fazer um currículo. Não pode ser o mesmo currículo para todas, não. Tem que ser um currículo para cada. A gente teve alguns problemas técnicos aqui, voltamos. Então, igual eu estava falando, para cada empresa, para cada tipo de trabalho, você tem que ter um currículo diferente. E no início, a gente não tem essa noção, né? Então, como é que eu arrumei meu primeiro trabalho? Só pra. O vídeo tá ficando muito longo pra gente dar uma acelerada. Cara, Facebook. Então, assim, vocês que querem chegar aqui na Irlanda, estão perdidos, cara, manda tudo no Facebook. Preciso de trabalho, manda nos grupos tudo de Facebook. Preciso de acomodação, manda nos grupos tudo de Facebook, que você pode dar sorte de aparecer alguma coisa. Não tô falando que vai ter garantia, não. Mas pode dar sorte, igual eu tive minha sorte, tanto com a casa, tanto com o meu trabalho. E também nos grupos de WhatsApp. Tem um monte de grupo de WhatsApp aí que fala que é sobre Dublin, que é sobre a Irlanda, outras cidades também da Irlanda. E eles mandam vaga todo dia, Todo dia eles toda mandam hora. vaga. E aí, eu consegui meu trabalho pelo grupo do WhatsApp. Tipo, a mulher postou a vaga, eu chamei e consegui por sorte também, porque não tive indicação, não tive nada. A mulher gostou de mim e aí eu consegui trabalhar lá. Mas é difícil, sem indicação é complicado. E aí, assim, no meu caso, como é que eu consegui meu trabalho? Já tive aqui 3 trabalhos em um mês. Meu primeiro trabalho que eu tive foi pelo Facebook também, mandei lá a mensagem no Facebook, aí o pessoal começou a me chamar, me oferecendo algumas vagas e tal. De 20 vagas que o pessoal me ofereceu, que eu tive retorno depois que eles me ofereceram, porque o povo te manda, mas depois não te responde mais não. Das que eu tive retorno depois, foram 2. Uma foi de kitchen assistant, eu era basicamente um ajudante de cozinha geral, era lá em D5 ou D6, não lembro agora qual que era a região, mas era uma cozinha que o dono era um chinês, era uma cozinha que fazia tudo, fazia kebab, fazia frango frito, fazia batatinha, pizza, as porra toda. E assim, cara, foi a minha pior experiência da minha vida. Eu fiquei lá 3 dias só, pedi pra sair, porque, assim, cara, é loucura. Eu sinto que a gente que é imigrante, o pessoal vem na maldade na gente, sabe? Tipo, era um lugar que era totalmente sujo, parecia que eles limpavam fazia 30 anos, desde que abriu aquela porra lá. E aí foi eu chegar que eles queriam que eu limpasse tudo todo dia. Então, assim, eu tinha que fazer a mesma limpeza no mesmo dia e às vezes num local que nem tava sujo, que eu já tinha limpado ontem, mas eles queriam que eu limpasse de novo. E era uma sujeira colossal, cara. O povo lá é muito porco. E aí a gente tá falando de restaurante que é tipo um fast food generalizado. Então, assim, é óleo no chão o tempo inteiro, é cheiro de comida, é o povo fazendo vinagre de formas totalmente bizarras, assim, que me traumatizou um pouco. E eu pedi pra sair em 3 dias. E eu falei assim, cara, eu prefiro sair, procurar outra coisa, esperar mais um mês que seja, gastar minha comprovação total, se precisar,
do que trabalhar nesse lugar aí que eu não preciso, cara. É uma coisa assim. Eu saía da escola, chegava lá 6 horas da tarde e aí eu chegava em casa meia-noite, 1 hora da noite, 1 hora da manhã. Era 1 hora pra me ir e 1 hora pra me voltar, de segunda a sexta. E isso que eu também fazendo trabalho na parte da manhã, que é a segundo trabalho que eu arrumei, que foi numa construção. Uma mulher me chamou perguntando se eu tinha experiência com pintura, com construção. Eu falei que eu tinha, nunca tinha feito isso na minha vida. Tem já um vídeo gravado sobre isso, vou postar futuramente. E, assim, eu falei pra ela que eu não tinha experiência profissional, mas que eu tinha uma experiência de hobby na minha casa. E isso eu menti. Mas só pra ela saber que eu não era uma pessoa profissional de pintura, de construção, nem nada. Então, assim, eu cheguei lá, falei pra ela que eu ia fazer o meu máximo, chamei um, dois amigos meus pra me ajudar, e a gente tá lá até hoje, sabe? A gente tá conseguindo pintar, a gente tá conseguindo fazer o que ela quer, a gente tá conseguindo entregar o resultado que ela esperaria da gente. E é isso que é a Irlanda, sabe? A gente se esforçar ao máximo pra fazer as coisas acontecerem mesmo que a gente não saiba fazer. E meu terceiro trabalho foi num evento staff, que é uma coisa um pouco mais sazonal, que tipo, não acontece sempre, sabe? Eu fui fazer o staff de um evento que envolvia credencial, então o pessoal chegava lá, eu entregava a, a credencial do evento para eles, e é isso, e acabou. Só que não era tão fácil assim, porque o povo é o irlandês, aquele inglês irlandês, então a gente custava entender o nome da pessoa, custava entender alguma coisa da pessoa. Já a Laís, ela arrumou um trabalho pelo grupo de WhatsApp. Você quiser contar um pouco melhor? Não, meu trabalho de babá, pelo um grupo de WhatsApp, eu chamei a mulher, e aí ela me perguntou se eu já tinha trabalhado com isso. Eu nunca trabalhei com isso, mas eu tenho experiências pessoais. E aqui na Irlanda, para algumas coisas, as experiências pessoais contam também. Tipo, não é só você ter trabalhado profissionalmente. Aí ela me perguntou, eu fiz uma entrevista com ela online mesmo, era num domingo isso. E na segunda-feira ela me chamou pra trabalhar pra ela. Ela me chamou pra fazer um trio, que aqui é isso que acontece. Tipo, você faz a entrevista e a pessoa quer te testar. Então, tipo, pra tudo que você vai, eles te testam antes de falar assim, ó, beleza, a gente vai te contratar. E aí foi isso. Fui lá fazer um trio na quarta-feira, na quinta-feira eu já tava trabalhando pra ela. Isso, tô lá 2 semanas. Sim. Mas é um emprego que me dá muito poucas horas, então não é um emprego que dá pra me Mas paga manter só com bem. ele. Paga bem, porque babá aqui na Irlanda paga mais, né? Porque você tá mexendo com Só pra dar criança um e adendo, tal. pra vocês terem noção, os meus dois trabalhos que eu tive, tanto na cozinha, tanto de construção, é cash in hand. Cash in hand é o dinheiro na sua mão. E aí, no restaurante era 12 euros a hora, na construção é 14 euros a hora, e no evento staff foi 14,80. Só que aí já era pago um cartão lá que eles mandam pelo e-mail. Já a Laís Eu tá ganho, recebendo. tipo assim, mais do que o mínimo. Bem mais do que o mínimo, assim. Não bem mais, mas mais. Porque babá é isso, tipo, você não vai receber o Sim. mínimo pra trabalhar com criança. Então é uma área boa pra se trabalhar aqui, porque não é um trabalho tão puxado, mas é isso, você não pega tantas horas, né? Porque geralmente mãe, o que que elas querem? Elas querem que você cuide ali inicialmente na parte da manhã e deixe na escola. Então é um serviço bom pra ter por um tempo, assim, mas não se sustenta. Sim. Você tem que ter outro. É, Basicamente isso. Você tem que trabalhar suas 20 horas pra poder sim. fazer as coisas andarem aqui. É. E no caso da Laís, ela tá fazendo 10 horas por semana, que é segunda a Fazendo 10 sexta, horas. 2 horas por dia, né? E no meu caso, eu tô indo de domingo a domingo, praticamente, nessa construção hoje, que eu tô por conta dela até a gente finalizar e a mulher ou mandar a gente embora ou pedir pra gente fazer outro trabalho, né, que seja. Então, o meu horário tá sendo, tipo, das 8 da manhã às 5 da tarde, de domingo, de sexta a domingo, e meio de semana, como eu tenho escola, né, eu estudo de tarde, é das 8 da manhã ao meio-dia. Então faço 4 horas de segunda a quinta, sexta a domingo faço 10 horas por dia, praticamente. Então tá dando em torno aí de umas 50 horas por semana. Em média, assim. Tem semanas que é menos, tem semanas que é mais. Tudo depende um pouco. E assim, cara, a gente tá gostando muito dessa experiência, né? É bem legal, mas tem dias que são noites, tem dias que são difíceis. Dias e Porque dias. é Dias e saudade dias. da família, é a frustração da gente, tipo assim,
saber que a gente é capaz, saber que a gente tem mais conhecimento que algumas pessoas, e aí por falta do passaporte ou por falta do visto de trabalho full time, a gente deixa de pegar algumas oportunidades que pra gente é muito boa ou porque é da nossa área, e a gente vai se frustrando, mas a gente conversando com amigos também que ajudam bastante a gente, uh, igual o Alisson, que é esse amigo meu que era lá de Berlândia, que me incentivou a vir pra cá, que estava aqui já faz um ano, veio pela agência que a gente veio também, me dá bastante suporte emocional, suporte assim, psicológico, pra gente poder aguentar e continuar firme no nosso objetivo, né? E nosso objetivo é aprender o inglês aqui e, lógico, se Deus quiser, se as coisas forem dando certo, a gente queria pegar uma cidadania europeia que seja aqui na Irlanda, na Europa, Espanha, enfim, o que aparecer pra gente, sabe? Porque a gente realmente tem um sonho de poder continuar tendo nossa vida aqui na Europa de modo geral, seja na Irlanda ou em outro país. Mas o nosso foco principal hoje é aprender inglês, que a gente sabe que o inglês, de fato, consegue fazer as coisas andarem mais rápido, sabe? Depois que a gente tem ele num nível mais elevado. Hoje, o meu inglês está nível B1, o Laís também está nível B1, a gente está inclusive na mesma sala de aula na escola de inglês, e a gente de fato percebeu também que realmente, se a gente tivesse um inglês melhor, inclusive tipo nível B2, C1, eu acho que a gente já estava conseguindo num trabalho melhor, eu tenho certeza disso. A Laís ela vai procurar por algumas vagas igual home care. Eu estou procurando trabalho também na área de segurança já, porque a gente está focando em pegar trabalhos que nos permitem ganhar um visto de trabalho no futuro, ou que nos permitem ter mais contato com irlandeses, né? Para a gente poder desenvolver nosso inglês melhor e para a gente também poder fazer networking com o povo local, porque assim, a gente ficar só no meio de imigrante, cara, é bom, são pessoas na mesma situação que a gente, mas a gente não consegue entrar na comunidade do pessoal local, que é o pessoal que já está com um trabalho mais avançado, que está com inglês melhor, que é nativo daqui mesmo, entendeu? Então a gente está com esse objetivo agora de fato melhorar o inglês o mais rápido possível e é isso. E continuar buscando trabalho, buscar trabalho fixo, porque aqui a gente não tem estabilidade nenhuma. Amanhã pode chegar e falar que eu não tenho trabalho, que ela também não tem trabalho. E por isso que a gente não pode ficar parado em momento algum. É uma eterna busca de trabalho. É foda. Mas, assim, é isso, tá? Se eu esqueci de falar alguma coisa, depois em vídeos futuros eu falo melhor. Se vocês tiverem algumas dúvidas aí, pode mandar no chat aí do YouTube, no chat da rede social que estiver passando esse vídeo aí, vocês podem estar perguntando, enfim, fazendo o que for que vocês quiserem aí. E nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês um pouco de como é que está sendo o meu trabalho lá na construção e também mostrando um pouco da nossa casa que a gente está atualmente, tá? E vou tentar gravar um vídeo só para mostrar para vocês o que a gente já gravou nos nossos Close Friends do dia que a gente chegou até hoje, tá? Vou tentar reunir umas fotos, uns vídeos que a gente teve para vocês terem um pouco de noção de como é que foi o nosso início de verdade aqui, porque só agora que a gente conseguiu parar, relaxar, tá tranquilo e ter o ânimo de vir gravar esse vídeo, porque é difícil, não é fácil, não caiam nesse papo, do papo das agências de intercâmbio, não caiam no papo dos influencers aí que quer trazer conteúdo sensacionalista para poder atrair pessoas, porque, cara, tudo isso daí envolve dinheiro. Eles vendem cursos, eles vendem não sei o que, eles vendem patrocínio, enfim, isso tudo que eles falam é para convencer vocês a vir para cá achando que vai ser mil maravilhas, o que não é. Então esse canal tem esse objetivo, de mostrar para vocês a realidade nua e crua da Irlanda, de mostrar a nossa realidade, vou mostrar coisas que eu gosto de fazer também, igual eu gosto de mercado financeiro, eu gosto de jogo de videogame, a Laís gosta de mostrar as compras, beleza, roupa, enfim, que a gente estiver comprando aqui. A gente vai trazer vídeo também no supermercado para mostrar para vocês o preço das coisas, vídeo em lojas também. Enfim, tudo que vocês quiserem a gente traz para vocês. E é isso, viu? Valeu demais aí quem ficou até o final. E tamo junto. Um grande abraço. Tchau.